Esse aqui é o MacBook Air M4. Não é o meu primeiro Mac, eu já tive MacBook no passado, antes eu tinha Windows, usei um pouco Mac e voltei para o Windows e não me arrependi. Mas todo mundo sempre falava que MacBook é maravilhoso, você precisa usar o MacBook do ano para ter certeza se você gosta ou não gosta. MacBook não trava, a bateria é boa, todo mundo sempre me falava isso e eu só pensava... Tá, mas roda CS? Roda jogo? Eu vou comprar isso aqui, eu não vou conseguir jogar, além do fato de que não vai ter todos os aplicativos que eu uso no Windows. E por pensar que eu não ia conseguir fazer tudo o que eu queria no Mac, eu sempre tive certeza de que sim, o Windows tem muitos defeitos, é um sistema operacional que tem suas partes ruins, mas ao mesmo tempo ele era bom. Tudo isso até eu testar o MacBook Air M4. E aí a minha opinião mudou um pouco. E se você me perguntar hoje se o MacBook é tudo isso mesmo, eu vou dizer pra você, depende. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Vocês estão bem? Eu tô bem demais, espero que você esteja bem. Se você curte aqui o canal, se você já é inscrito, não esquece, já deixa um like aqui no começo do vídeo, não custa nada, é só clicar no botão de gostei. Se você tá chegando agora, eu sou o Lipe, aqui nós somos o maior canal que fala sobre notebooks e periféricos do mundo em língua portuguesa. A gente sempre traz os conteúdos que vocês pedem aqui. Espero que você goste do vídeo. Se gostar, no final não esquece de deixar um gostei. Mas bom, aqui na minha mesa eu tenho agora o MacBook Air M4. E é dele que a gente vai falar hoje, porque como vocês viram no começo do vídeo, esse aqui não é o meu primeiro MacBook. Eu já tive um MacBook no passado, era um MacBook muito simples. Eu comprei um MacBook Air de 11 polegadas com processador Intel i3 há muito tempo atrás, eu tinha pagado uns R$900, mas era o que dava para ter na época e eu tive uma experiência bem ruim. O notebook travava muito e tinha muitos problemas. Depois eu vim testando vários outros notebooks aqui no canal, o Windows e também Mac. E testei aqui também o MacBook Air M1, que também tem suas limitações. Mas eu nunca tinha testado o MacBook do ano, no ano que ele foi lançado. Esse aqui é o MacBook Air M4 e foi lançado em 2025. E estamos testando ele em 2025. Isso faz muita diferença, porque como vocês viram na introdução do vídeo, a minha opinião mudou bastante. O MacBook é sim insano. Ele só tem um defeito. É muito caro aqui no Brasil ainda. Ele tem um valor mais elevado, mas que é insano, é insano. Primeira coisa que você precisa saber desse notebook é o preço, que no Brasil você encontra para comprar no Mercado Livre. Eu achei até um anúncio agora por R$ 7.700. Esse anúncio que vocês estão vendo, a loja é super confiável, só tem um porém. Eles não entregam no Brasil todo. Se vocês descerem na descrição, vocês vão ver que tá ali vários estados que eles não entregam. Bom, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse valor que eu achei mais barato do Brasil, a versão com M4 por R$ 7.700. Então, primeira coisa que você precisa saber, R$ 7.700 é o valor dele. Caso você mora em algum desses estados que não entrega, eu vou tentar achar algum link também que entregue em outros estados e vou tentar deixar aqui embaixo. A questão é o seguinte, se você parar para pensar e a primeira coisa que você for analisar é o que você consegue comprar com R$ 7.700 que concorra com o MacBook? Bom, tem muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Dá para você comprar um notebook gamer. Por exemplo, um Helios Neo 16. É um notebook da Predator, a linha gamer da Acer, com a RTX 4060. É um notebook sem limitação. Vai rodar tudo o que você quiser hoje em dia. É muito forte, vai servir para trabalhar, vai servir para várias coisas. Mas por que eu estou dando exemplo disso? Sim, dá para você comprar um notebook muito capaz como o Helios Neo 16 que vocês viram. Porém, ele não tem nada a ver com esse notebook. Isso aqui não é para pessoas que querem fazer de tudo, não é para pessoas que, assim como eu falei no começo do vídeo, querem jogar no notebook ou querem fazer coisas muito específicas que às vezes realmente o Windows se sai melhor. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Não, o Helios não é concorrente desse notebook, mas sim, com R$7.000 você consegue comprar algo que na teoria tem muito mais coisas do que ele, como é o caso de um notebook gamer. Mas na verdade o comparativo real com ele seria com outro notebook que fizesse tudo o que ele faz, que entregasse potência, mas ao mesmo tempo que fosse leve, fino e que tivesse uma boa bateria. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que hoje no Brasil a gente não tem nenhum notebook de verdade que chegue aos pés desse daqui no quesito de entregar tudo o que ele entrega e custando o que ele custa. Por tudo que ele entrega, ele chega a ser barato. Um concorrente dele, por exemplo, é o Samsung Galaxy Book Ultra. Esse sim é concorrente dele. O Galaxy Book Ultra tem uma placa de vídeo dedicada, isso aqui é uma diferença. Tem versões até com a RTX 4070 e nesse momento que eu estou gravando o vídeo está custando por volta dos R$11.000 se você achar ele em promoção.
Por que ele é concorrente do Mac? Ele é um notebook focado em trabalho, ele é fino, ele é leve e tem uma bateria boa. Mas nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar do Galaxy Book 4 Ultra é tão boa quanto no Mac. E o Galaxy Book 4 Ultra é mais caro. Então, sim, R$7.000 é muito dinheiro. Mas a primeira coisa que você precisa saber quando você compra alguma coisa que custa muito dinheiro, você precisa pegar na sua mão e sentir que você não foi enganado. E nisso aqui, a Apple acerta. Porque na hora que você pega no MacBook, ele é todo de metal, mas não só isso. É um acabamento fino, você sente que está pegando em algo bom. Não tem rebarba, você não sente um acabamento assim, realmente barato, você não sente que é barato. Tudo dele aqui é bem construído e é um design simples, sabe? Com linhas simples, mas tudo que faz com que você pegue e fala assim, poxa, é caro, mas isso aqui eu tô sentindo que é qualidade. Isso já é um ponto positivo. Então, realmente, é um notebook todo de metal, todo de alumínio, tanto na parte superior e inferior, o que é ótimo para quem vai usar por muito tempo, né? Isso aqui também tem relação com durabilidade. Quando você abre o notebook, você consegue abrir ele com uma mão. Então, olha só. Olha a dobradiça desse notebook, é muito boa. Então isso também é algo que conta muito. Quando você compra algo caro, você quer sentir que está recebendo aquilo que você comprou. Nisso eu não tenho como negar, a Apple entrega. E eu tô falando tudo isso, mas quem me conhece aqui do canal sabe, eu gosto muito de Windows, como eu já falei no começo do vídeo, e eu uso Android, o meu celular principal é da Samsung. Eu não sou fã da Apple, mas eu dou o braço a torcer para isso daqui. Eles acertam muito nos Macs e principalmente nessa sensação de estar recebendo algo pelo valor que você pagou. Ainda falando da construção, como eu falei, todinho de alumínio. Quando você abre o notebook, você tem aqui a tela dele, que essa versão minha é de 13 polegadas. Existem duas versões desse notebook aqui, o MacBook Air, que é a versão de entrada do MacBook. Existe a versão de 13 polegadas, que é essa daqui, e existe a versão de 15 polegadas, que é um pouco maior. A versão de 15 polegadas tem duas diferenças. A primeira, ela tem 2 núcleos de GPU a mais. Daqui a pouco eu explico isso. E além disso, tem uma bateria que é alguns minutos melhor. Ela dura talvez ali uns 20 minutos a mais, porque o notebook é maior. E claro, a tela da versão de 15 polegadas também é maior. Como eu falei, esse aqui é a versão mais barata, mais portátil, então tem a menor tela de 13 polegadas. É uma tela retina, o que significa que a quantidade de pixel por polegada dessa tela é tão grande que você não consegue enxergar com o olho humano. Isso define uma tela retina. Então é uma tela realmente com ótima qualidade de resolução, não é OLED nem nada disso, mas é muito boa, tem cores muito boas e é uma tela glossy. O que significa isso? Que é uma tela que não é fosca. Então ela te dá uma sensação também de brilho muito bom. É uma tela que tem um ótimo brilho, você consegue controlar aqui pelo teclado, olha, deixar mais clara, até chega a estourar aqui na câmera, realmente é uma tela que tem um ótimo brilho. Além disso, aqui na parte de cima nós temos a webcam desse notebook, que é incrível, já já eu vou falar dela, e também temos sensores aqui. Tanto sensores em relação à câmera, para te mostrar que a câmera está ligada também, como LEDs, mas também sensor para a tela, que é o sensor de luz ambiente, que regula a luz da tela automaticamente. Aqui o teclado é emborrachado, não é full size, então não tem as teclas de numeral aqui do lado, e também não tem C cedilha, repara só. Não tem o C cedilha, mas tá tudo bem. Quando você vai usar ele aqui no Brasil, você vai colocar nas configurações que você quer um teclado ABNT2, que é o nosso padrão. Então, automaticamente, esse botão aqui do lado do L, que são esses 2 pontinhos, vira o C cedilha. Então, ele basicamente vira um teclado normal. Visualmente, quando você olhar, você não vai ver o C cedilha, mas ele tá aqui. É só clicar essa tecla que é o C cedilha. Então, dá para usar normal o teclado. O trackpad do MacBook é um show à parte, isso aqui é incrível, é um dos melhores trackpads em notebook que existe hoje, é muito bom mesmo, é tão bom que às vezes até hoje eu não vi necessidade de ficar usando mouse no MacBook. Todas as tarefas que eu faço no computador, por exemplo, edição de vídeo, às vezes eu tenho que editar um vídeo ou thumbnail, principalmente as thumbnails do canal, todas sou eu que faço. Hoje os vídeos tem aqui os editores do canal, às vezes um take ou outro ali eu gosto de eu mesmo editar, mas as thumbnails todas sou eu que faço. Em notebook normal ou PC com Windows eu uso o mouse, obviamente. Mesmo no notebook eu uso o mouse, porque você tem mais precisão. Esse aqui é um dos poucos notebooks que existem que eu acho mais preciso usar o trackpad do que o mouse. É realmente muito bom, muito responsivo e ele não tem um clique físico. Quando você clica, você sente que ele está clicando fisicamente, mas na verdade é um motor de vibração que te passa essa sensação.
Muito legal, muito preciso. Agora, ponto negativo da construção é isso daqui, olha. Quando você vai para a lateral, ele só tem isso aqui de conexão. Ele tem a conexão proprietária MagSafe para carregamento, mas acredite se quiser, eu nunca tirei nem mesmo o carregador dele da caixa, tá até hoje guardado na caixa dele. Porque eu só utilizo as portas USB-Cs, eu carrego ele pelo USB-C mesmo. Ele tem duas USB-Cs, que dá para você carregar ou transmitir dados. Agora, a única coisa negativa de você carregar via USB-C é que você perde uma USB-C, né? Quando você está carregando, só sobra outra para você usar. Se você usar o carregador próprio dele que vem na caixa, e sim, ele vem com carregador, aí sim você pode carregar ele e ainda tem duas USB-C livres, né? Além disso, na outra lateral, tem a entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e é só isso de conexão. Isso é um ponto negativo, né? Apesar de USB-C ser muito bom, só tem duas e não tem nenhuma USB tipo A. Se você quiser qualquer outra conexão, tem que usar um hub ou comprar o MacBook Pro. O MacBook Pro tem mais conexões, mas aí também você vai gastar muito a mais, não compensa, né? Se for só para conexão, compensa só comprar um hub mesmo. Então não, ele não é perfeito. Primeiro defeito para mim são as conexões. Tem muito pouca conexão, mas em construção ele é maravilhoso. Lembra que eu falei da webcam? Essa webcam aqui é covardia, tá? Pense em um negócio fantástico. Primeiro, ela tem várias tecnologias ali junto com o macOS. Dá para você rastrear sua face quando você vai ligar para alguém no FaceTime, no Google Meet, não importa o aplicativo, você pode colocar uma função chamada palco central, que ela vai deixar você no centro. Quando você se desloca para o lado, ela meio que te segue. É um negócio muito doido, funciona muito bem. Outra coisa dela é a resolução. É muito boa, qualidade de imagem. Eu fiz até uma live no canal, vou pedir pro Vitor colocar uns trechos aqui da live até no YouTube para vocês terem uma noção. Sim, não vai ficar com a qualidade fantástica aqui, até porque a gente vai ter que gravar a tela para mostrar essa live, mas vocês estão vendo, eu fiz uma live já no canal usando a webcam desse notebook. Ficou muito boa. Depois você confere, tá salvo aqui no canal nas lives, é só olhar a última live do canal. Então assim, fantástico. Se tratando de webcam de computador, é muito boa mesmo, tá? Parece até uma câmera frontal de muito celular aí. Fantástica essa webcam, que para quem trabalha faz muita diferença. Outra coisa que esse computador tem é o processador, que é o M4. Quando a gente fala de notebook Windows, a gente tem que falar de processador, memória RAM e também placa de vídeo, né? Tudo isso que integra ali, que faz o computador funcionar. Aqui na Apple é muito mais fácil. Bom, de memória RAM ele tem 16 GB. É isso, o que já é muito suficiente para você usar. Eu tive muito problema com o MacBook Air M1 quando eu testei, quando eu usei, porque o MacBook Air M1 começava com 8 GB de memória RAM. E acredite se quiser, até para o macOS hoje em dia, 8 GB de memória RAM é muito pouco. Fazia com que o MacBook Air M1 travasse em muitas situações, quando eu começava a abrir coisa muito pesada, muitas abas no navegador, ou até mesmo editava um vídeo mais pesado, o MacBook M1 travava. Aqui a gente tem um processador bem mais novo, que é o Mac M4, que agora, se você comparar com o M1, chega a ser ali 50% melhor do que o M1, então ele é melhor o processador, mas principalmente por já ter 16 GB de memória RAM na versão mais básica, isso faz muita diferença. E como eu falei, o processador é o M4, é um processador da Apple, e nesse processador tem tudo. Lá dentro tem tanto a CPU, que é o processador, como a GPU, que é a placa de vídeo, e também a NPU, que é um processador de inteligência artificial também, que cuida de várias outras tarefas, não só inteligência artificial, tá? Mas tarefas em segundo plano que antes precisavam do processador, hoje ficam nessa divisão separada dentro do System on a Chip, né? Que é esse chip M4, fica numa divisão separada, algumas tarefas em segundo plano. Esse processador como um todo é muito interessante, muito forte, principalmente para trabalhar tarefas multithreading que utiliza multinúcleos, né? Por exemplo, edição de vídeo, por exemplo, projetos 3D e até mesmo programação. É um baita de um processador para isso. Agora, a grande questão é, nem todo aplicativo que você vai usar no Mac tem para Mac. Eu uso o Mac todos os dias, sério, desde que eu comprei esse notebook aqui, eu ia só gravar o vídeo e vender ele. Eu comecei a usar e gostei demais, por alguns motivos. Para o uso que eu preciso, básico do dia a dia, ele me atende muito bem. Quando eu preciso de algo mais específico, eu vou para o Windows. Mas aí é o meu caso, eu já vou explicar o porquê. Mas se eu quisesse, quase tudo, 99% de tudo que eu faço, dá para fazer aqui. Então, edição de thumbnail, eu faço aqui muito bem. Tem aqui o meu Photoshop instalado. E olha só como abre rápido o aplicativo. Cliquei para abrir o Photoshop, olha só. Já começou a abrir aqui. Vamos ver o tempo que leva. Pronto, tá aberto. Tá deslogado aqui, né? Então por isso que ele abriu essa tela, porque não tá logado o meu Photoshop, mas tá aqui, tá aberto o Photoshop. Simplesmente muito rápido, né?
todo o aplicativo que você abre no Mac, ele abre extremamente rápido. Isso eu acho insano, muito legal mesmo. Tenho aqui vários outros aplicativos que eu uso, inclusive OBS. Sim, eu já fiz live usando esse Mac. A live que eu mostrei para vocês, que eu usei essa webcam, foi feita inteiramente no Mac, inclusive usando aqui o OBS. Olha o tempo que leva para abrir o OBS. Olha, cliquei para poder abrir. Ah, ele está pedindo aqui o modo de execução. Vou colocar no modo normal. Cliquei. Pronto. Percebeu? Instantâneo. Até começou a tocar a musiquinha aqui que estava na minha timeline do OBS. Ele abre os aplicativos muito rápido. Para o Photoshop, para o Premiere, para editar vídeo, tudo isso vai muito bem. Eu uso ele muito para isso e também para navegar na internet e escrever roteiro do canal. O roteiro desse vídeo, inclusive, né, os pontos principais que eu queria falar nesse vídeo, eu escrevi aqui nesse Mac. E uma coisa insana é porque eu consigo fazer tudo isso sem se preocupar com a bateria. A bateria desse notebook é surreal. Eu estou falando de mais ou menos 20 a 22 horas de uso, de reprodução de vídeo. Isso aqui, gente, é um tablet, basicamente, em bateria. É insano. Dura muito tempo. No meu uso normal, eu consigo utilizar esse notebook quase que da segunda-feira até a sexta-feira sem precisar recarregar. Só recarrego ele na sexta. É insano mesmo. E quando eu estou escrevendo roteiro, o teclado é muito bom, não trava nem nada, posso navegar entre os aplicativos, posso editar um vídeo, posso editar uma foto, não sinto ele travar, não sinto ele gargalar. Claro, não dá para fazer de tudo com o MacBook Air, tá, gente? Se você quiser editar um filme da Disney, não é aqui. Você quer editar por exemplo, After Effects, eu recomendaria também, se você vai usar muito efeito mesmo, eu recomendo você ir para o Mac Pro, com chip M Pro. Agora aqui, se você vai usar o After Effects de leve, um Premiere de leve, isso aqui é insano. Eu estou falando de concorrer com notebooks Windows muito mais fortes, com placa de vídeo dedicada. É claro, nem tudo é flores. Dá para jogar nesse notebook? Sim, tem um jogo ou outro que tem para Mac, mas é muito ruim jogar aqui. Os jogos que tem para Mac não funcionam tão bem quanto funcionaria no Windows, ele não entrega tantos FPS assim, além do fato de que a maioria dos jogos não tem para Mac. Então, por exemplo, Counter-Strike. Se você instalar o Counter-Strike aqui, você não vai conseguir jogar online. Não dá. Só dá para jogar offline o Counter-Strike, porque a versão 2 do Counter-Strike não tem para Mac. Vários outros jogos não tem para Mac, então isso é um ponto negativo. Os que tem, ele abre, fica muito jogável, não entrega tanto FPS, mas dá para jogar todos que tem para Mac. Mas não é feito para isso, é feito para trabalhar. E para trabalhar é insano, é muito bom mesmo. Eu diria que notebooks que concorrem com ele e que entregam tanta performance assim pro que eu faço, que é edição de vídeo, de foto, navegação na internet e principalmente com bateria tão boa, eu vou precisar gastar 12, às vezes 15 mil reais para ter um notebook igual. E mesmo assim, até hoje não testei nenhum notebook que tenha uma bateria tão boa igual esse daqui. Pontos negativos, além do que eu já falei, que é em relação às conexões, o teclado dele é muito bom, mas esse emborrachado em cima do teclado, com pouco tempo começa a ficar meio engordurado, não importa o quanto cuidado você tenha. É um teclado sim muito bom, mas essa textura poderia mudar um pouco para evitar um pouco de acúmulo de gordura em cima do teclado. Uma outra coisa legal também, ele tem um botão de ligar aqui, né? Esse botão de ligar também é um botão de leitor de digital, o que é bem legal na hora que você vai autorizar algum pagamento ou desbloquear o notebook, dá para desbloquear aqui com a digital também. Esse teclado também é retroiluminado, você pode ligar ou desligar a retroiluminação dele também, então para quando você estiver de noite, funciona muito bem. Hoje em dia, realmente, se você perguntar para mim, Felipe, se MacBook é tudo isso, para mim é tudo isso sim. Eu vou dizer que para mim funciona muito bem e o Mac é insano, é realmente tudo isso. E eu não vou abandonar o Mac, assim como eu não abandonei o Windows. Ainda utilizo o Windows quando eu quero jogar, eu vou para o Windows. Quando eu quero usar algum aplicativo específico que não tem para Mac, eu vou para o Windows. E aí é o último defeito que tem no Mac. Não tem todos os aplicativos que você precisa. Por exemplo, eu uso muito o Notion, um aplicativo de anotação, e é o que eu uso para poder anotar as ideias de vídeo do canal, escrever roteiro. Bom, tem como acessar o Notion aqui pela internet, pelo Google Chrome, mas não tem Notion para baixar para Mac. Pelo menos eu não achei, tá? Se você usa Notion no Mac, me explica aqui como é que baixa, porque eu não encontrei. Mas para o Windows tem um aplicativo, aqui não tem, preciso ficar acessando pelo navegador. Tem aplicativos que funcionam melhor no Mac do que no Windows, e tem aplicativos que funcionam melhor no Windows do que no Mac. De maneira geral, depende muito de cada usuário. Que o Mac é bom, é muito bom. Na minha opinião,
E principalmente se você pegar um M4 Air de 13 polegadas, é como se você estivesse comprando um tablet, porque a bateria é tão boa quanto de um tablet, ele é tão portátil quanto de um tablet, mas ele faz muito mais do que um tablet. Ele faz tudo que um notebook de verdade faz. E é insano, é insano. Maravilhoso. Se você tem a oportunidade, inclusive, de comprar ele fora do país, ele está custando por volta dos $900. É o melhor custo-benefício que existe. No Brasil ele é caro, mas mesmo assim, se você comparar com concorrentes, ele ainda é o mais barato deles. Fica aqui minha recomendação. Eu acho que o Mac é sim insano, vale muito a pena. Não necessariamente substitui o Windows, não necessariamente é tudo melhor do que o Windows, depende muito de cada usuário. Concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu e falou!